voltamos ao nosso bate-papo, à nossa conversa com o pastor Vladimir, pastor Edmar e pastor Hamilton. Pastor Hamilton, no bloco anterior nós fechávamos ali a importância de termos líderes preparados para enfrentar os grandes desafios das comunidades, né, onde as igrejas se reúnem, onde elas são plantadas. Hoje, qual seria o maior desafio que o irmão destacaria, né, que é hoje para a igreja local? O maior desafio ele entra no viés educacional. Eu creio que a maior parte da nossa violência seria também a omissão um pouco da igreja nesse viés educacional. Se você estudar, por exemplo, quando Calvino chega em Genebra, a educação era só para as famílias de classe média alta. Calvino, onde funda uma igreja, Calvino também funda um colégio, para poder dar uma melhor qualidade de vida para a sua comunidade. E vai acrescentar muito na vida da comunidade. Por exemplo, nossa igreja, lá em Boa Esperança, uma igreja, comunidade pobre, nós temos um prédio lá, que estamos construindo, o salão deve caber aí umas 800 pessoas, e nós temos mais ou menos mais de 15 salas. Então lá na nossa igreja é uma comunidade carente. Criamos meios para ressocializar as crianças que ficam na rua. Então nós temos lá, por exemplo, uma ONG funcionando com mais de 60 crianças que aprendem jiu-jitsu, aprendem inglês, aprendem o reforço escolar. Ela proporciona isso através da educação teológica. E daí então é automático, quem trabalha com social, integração igreja com a sociedade, o pastor Vladimir falou muito bem, daí então você colhe os frutos, você começa a ter presença de mais jovens na igreja, diminuição da droga, presença de mais meninas na igreja, diminuição da promiscuidade na sociedade. Eu só quero dizer uma coisa para você, se Deus vai fazer um projeto extraordinário no mundo, não tenha dúvida que Ele vai fazer através de uma igreja e de uma liderança bem preparada. Pastor Edmar, como tem sido a sua experiência nas cruzadas que o irmão realizou aqui no Brasil e também fora do Brasil, desse primeiro contato, né, que as pessoas têm muitas vezes com a palavra de Deus? A cruzada evangelística realmente é a oportunidade de fazer uma grande semeadura da Bíblia, da palavra de Deus, né? E esse método da cruzada, na verdade, é uma das marcas do ministério do próprio pastor Fanini, né? E o Instituto Nilson Fanini tem realmente essa preocupação nesse momento. Eu tive a oportunidade de conduzir, de coordenar 5 cruzadas com o pastor Fanini. Oportunidade preciosa das pessoas conhecerem a mensagem da Bíblia através da cruzada. E depois, sem dúvida alguma, todo um acompanhamento que é realizado pelas igrejas, o discipulado, o acompanhamento daqueles que ouviram, né, a primeira palavra. Como podemos pregar o Evangelho de uma maneira tal que não cause, né, nenhum tipo de rachadura, né, em nossa sociedade, considerando que já temos, né, tantos problemas, né, tantas dificuldades nessa direção? Veja que se há alguém inclusivo, se há alguém que pregou realmente a tolerância, foi o próprio Cristo, né? A Bíblia nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós vemos, na verdade, o Senhor Jesus, ele promovendo a inclusão em todos os momentos. Jesus, ele tem essa característica. O amor é a tônica da sua pregação, do princípio até o último momento. A última pessoa convertida no ministério de Jesus, na verdade, era considerado malfeitor e estava sendo crucificado com ele ali no Calvário. E ali mesmo ele reconheceu Jesus como Senhor e Cristo, e a palavra de Jesus para ele não foi: agora você desce da cruz, você vai para uma igreja, você será doutrinado, batizado, você vai entregar o dízimo, você vai frequentar a escola bíblica dominical e depois então você será salvo ou você chegará ao céu. Não. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que testemunho tremendo de acolhimento, que testemunho tremendo de ação inclusiva Jesus tinha. Ele prega, na verdade, o Evangelho, sua última palavra é que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações, em testemunho a todos os povos, independente de cor da pele, independente de localização geográfica, status social. Então, Jesus é inclusivo. Na verdade, a nossa pregação é inclusiva.
Pregar o amor de Cristo nunca será discriminatório, mas sim, com certeza, inclusivo. Muito bem, agradecemos aos pastores presentes conosco nesta oportunidade e fique conosco que temos uma ótima e bela mensagem para o seu coração. Este é o momento do Instituto Nilson Fanini, momento quando você vai conhecer um pouco mais da proposta do Instituto, aquilo que ele vai realizar, as suas ações, seu trabalho. E em breve nós teremos uma pessoa muito querida e muito simpática para falar com mais detalhes a respeito do trabalho do Instituto Nilson Fanini, a Luísa Costa. Olá, Pastor Roberto. Olá, pessoal. Eu sou Luísa Costa. Nos próximos encontros estaremos juntos. Falaremos sobre o Instituto Nilson Fanini e no que você pode nos ajudar. Preparem-se, teremos momentos inesquecíveis. Tchau, Pastor Roberto. Tchau, pessoal. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, Luísa. Até a próxima. O Instituto Nilson Fanini tem o objetivo de dar continuidade à pregação do Evangelho, assim como, de uma maneira muito intensa, o pastor Nilson do Amaral Fanini procurou anunciar e pregar o Evangelho durante todo o seu ministério. A proposta é não apenas de nós estarmos fazendo cruzadas evangelísticas, mas também os seminários teológicos, plantação de igrejas e várias outras ações, como a sede do Instituto, aberta à visitação, onde todo o acervo do pastor Fanini estará exposto para análise, estudo, avaliação. Será, portanto, uma casa onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e da obra do pastor Fanini. Então, entre em contato conosco, faça contato conosco pelo nosso site, pelo nosso e-mail, conte suas histórias, suas fotos, compartilhe conosco. Queremos, assim, criar um grande acervo que possa contar um pouco da história, não apenas do pastor Fanini, mas de toda a obra e do alcance de sua obra no Brasil e no mundo. Nos próximos programas teremos um pouco mais do momento Instituto Nilson Fanini. Quero deixar com você uma porção da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, diz assim o texto: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro, porque estava passando naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Esse é um texto muito conhecido, você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar a respeito de Zaqueu. Zaqueu era um homem que era uma espécie de um funcionário público, um servidor público da Receita Federal dos seus dias. Era um homem que tinha alguns procedimentos impróprios, inadequados. Ele, ao que o texto diz, não era uma pessoa muito honesta, não era uma pessoa muito correta. E isso provavelmente o incomodava, afastava as pessoas. Era visto como uma pessoa que não era digna de estar em todos os lugares ou em todas as companhias. Aí um dia esse homem ouve falar a respeito do Senhor Jesus. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que Zaqueu aproveitou algumas oportunidades preciosas que surgiram para ele. Oportunidades que devem ser aproveitadas quando elas chegam à nossa vida. Quando olhamos para o texto, nós vemos que Zaqueu aproveitou a oportunidade de ver o Senhor Jesus. Ele soube que Jesus estava passando por Jericó e ele desejou ver Jesus, desejou conhecer mais de perto aquele de quem ele já tinha ouvido falar em algum momento. Ele então deixa a sua casa, se dirige ao lugar onde Jesus iria passar e ali aproveita a sua primeira oportunidade, ver o Senhor Jesus.
Quantas vezes você tem tido essa oportunidade de ver Jesus agindo na sua vida, passando por sua vida? Zaqueu aproveitou essa oportunidade, mas não apenas essa. O texto fala que Zaqueu teve também a oportunidade não só de ver Jesus, mas teve também a oportunidade de receber Jesus em sua casa. O texto fala que quando Jesus passou onde Zaqueu estava, Jesus olhou para o alto. Zaqueu tinha subido numa árvore para poder ver Jesus. Jesus olha para cima, vê Zaqueu e diz assim: olha, eu quero ir na sua casa, eu quero entrar em sua casa. E Zaqueu não pensa duas vezes. O texto diz que ele rapidamente desceu daquela árvore e aproveitou aquela oportunidade, a oportunidade de receber Jesus em sua casa. Ele leva Jesus para casa com alegria, com satisfação. Jesus deseja chegar à nossa vida, à nossa casa, no meio da nossa família, em nossa história. E é importante aproveitar esta grande oportunidade que a graça de Deus confere a cada um de nós. Mas não apenas isso, o texto fala que Zaqueu teve uma outra oportunidade preciosa e ele a aproveitou. Zaqueu teve a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus queria falar ao coração dele. Jesus não foi à casa de Zaqueu apenas para descansar, para lanchar, para desfrutar alguma coisa que Zaqueu pudesse dar a ele, por ser um homem rico. Não. Jesus foi à casa de Zaqueu com um propósito muito claro. E o propósito claro de Jesus para a vida de Zaqueu era anunciar que ele era o Senhor e o Salvador. Zaqueu aproveitou essa oportunidade. Mas teve uma outra e última oportunidade que esse texto fala ao nosso coração. Zaqueu também teve a oportunidade de ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Depois de ouvir o ensino do Senhor, depois de ouvir a palavra do Senhor, Zaqueu olha para a sua vida, olha para o procedimento que ele estava tendo até então. E ele então, mediante a graça do Senhor, ele aproveita a oportunidade de ser transformado, de ter uma vida nova. E ele evidencia isso dizendo: a partir de hoje a minha vida muda. Meus procedimentos errados, equivocados são transformados, porque a partir de agora eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Querido, querida, o Evangelho de Jesus Cristo tem essa finalidade: transformar pela graça, mudar a vida pela graça. Que o Senhor abençoe você e que você possa aproveitar a oportunidade de ter Jesus em sua vida, em seu coração.